Vou compartilhar o texto. A gente, na semana passada, fez lá a nossa fala introdutória, falamos aí de uma parte dos aspectos físicos e também falamos sobre fatos, né, históricos, políticos e sociais que fizeram com que a Europa alçasse essa categoria de ser tratada como continente, né? Uma vez que, geograficamente falando, ela seria uma parte de um continente maior que é a Eurásia. Porém, tantas coisas se passaram no território, né, nesse território que a gente chama de Europa, que ele ganhou a sua própria importância ali, o seu próprio destaque, tá? Bom, e aí a gente vai, então, retomar aqui de onde paramos na aula passada. Pensando nesses fatos que ocorreram e que proporcionaram, tornaram a Europa, elevaram ela ao status de continente, tem aí a formação dos primeiros blocos econômicos. E aí eu pergunto para vocês, alguém sabe me explicar o que é um bloco econômico? Ou já ouviu falar de bloco econômico? Professora, pelo que eu me lembre, é um grupo de vários países com o objetivo de fazer algum lucro de alguma coisa. Sim, é por esse caminho. Os blocos econômicos, né, são acordos entre grupos de países para facilitar suas transações econômicas, né? Então, dentro da estrutura de um bloco econômico, essas relações elas tendem a ser benéficas para todos os países envolvidos, né? Ao menos em teoria. Porque na prática a gente pode identificar alguns acordos, né, como esse, alguns blocos, onde existem países que acabam tendo um pouco mais de vantagem do que outros. Mas, de maneira geral, são estruturas que são benéficas, né? Esse facilitar trocas comerciais entre os países que participam de um bloco é extremamente importante para estruturar, né, para fortalecer a economia desses países. Então, os primeiros, né, os primeiros blocos que a gente tem conhecimento, eles surgiram na Europa. E é importante a gente entender como, né, por que isso aconteceu e o que levou à formação desses primeiros blocos. A gente sabe, né? Eu sei que vocês vão estudar esse ano em história, né? As grandes guerras. E, mas assim, a gente sabe que as guerras elas foram travadas em território europeu. No final da Primeira e Segunda Guerra, os países envolvidos nessa disputa estavam totalmente destruídos, né? E precisavam retomar as suas economias. Pessoal, só um minutinho, por favor.
Desculpa, pessoal, um pequeno problema técnico aqui, mas já resolvido. Então, vamos retomar. Então, depois no confim desses grandes conflitos, né, com o fim da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, a Europa estava destruída e para ela poder se reerguer, se reestruturar, alguns países pensaram nessa possibilidade, né, de criar acordos que facilitariam essas trocas comerciais entre eles e, por consequência, fortaleceria as economias desses países, né? E a gente está falando de um processo onde esse fortalecimento era necessário, visto que eles estavam ali, né, detonados devido ao fim aí dessas disputas. Então, essa ideia foi comprada por alguns países. Começa com um grupo pequeno, a gente ainda vai estudar isso com um pouquinho mais de calma, porque a gente vai falar também a respeito da concepção da União Europeia, né? E esses primeiros blocos serviram de sementinha para a estruturação e formação do que a gente conhece hoje como União Europeia. Além disso, esses mesmos blocos inspiraram outros países em outras regiões do mundo a estabelecer acordos como os que eles estavam implementando naquele momento, né? Então, existem blocos econômicos formados pelos mais variados grupos de países em regiões distintas, além da Europa, tá certo? Por exemplo, o Brasil faz parte de um bloco econômico. Alguém sabe qual é o bloco que o Brasil faz parte? Mercosul. O Mercosul, né? Então, o Mercosul é esse bloco, né? Uma união aduaneira do qual o Brasil faz parte. E a gente consegue estabelecer relações bem vantajosas nesse processo, tá certo? Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Bom, qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Eu peço só a ajuda aí de vocês, caso alguém coloque alguma pergunta no chat, porque como eu estou compartilhando o texto, eu acabo não vendo o chat, tá bom? Vamos lá. Depois dessa ideia, outra coisa que é importante a gente falar, que também tem relação aí com o final das grandes guerras, foram algumas mudanças de fronteira que aconteceram ao fim desses conflitos. Por quê? Em sua maioria, né, os conflitos, eles geralmente acontecem por disputa de terra, né? Existe uma disputa territorial envolvida. Muitos conflitos não se restringem a essa disputa territorial, mas essa disputa é um processo importante desses conflitos. E nas grandes guerras, isso não foi diferente. Existia uma disputa sobre alguns territórios da Europa. E aí, quando esses conflitos terminam, esses limites, eles são reorganizados. Por exemplo, no final da Primeira Guerra, a gente tem aí, né, o fim do Império Austro-Húngaro. E o final do Império Austro-Húngaro fez surgir um país chamado Tchecoslováquia, né? Além da Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia e a Polônia. Hoje, já desses países que são resultado do fim da Primeira Guerra, a Tchecoslováquia mesmo ela já não existe mais. Por quê? Com o fim da Guerra Fria, que é outro processo que vocês vão estudar esse ano, a Tchecoslováquia também foi quebrada em 2 novos países, né? Que é o que a gente conhece hoje como República Tcheca e a Eslovênia. Também a Guerra Fria ela não chega a ser um conflito armado, físico, mas foi um conflito que durou aí quase 30 anos. 30 nada, mais de 30 anos. E também resultou nessa reorganização
território e Europa, tá? Dessa partilha de território e dessa disputa. Então, se a gente pegar mapas em momentos distintos da Europa, a gente vai identificar países que têm, que em determinado momento eles existem, só que aí você vai olhando, acompanhando o passar dos anos, esses países vão deixando de existir, surgindo novos, resultado dessas disputas, tá certo? O texto eu mandei na aula passada para vocês no grupo, e eu vou providenciar uns mapas mais legíveis, porque o texto não está bacana, eu vou providenciar e disponibilizar para vocês esses mapas, tá? Toda essa mudança de fronteira, né, alguns autores chamam de dança das fronteiras, né, justamente por isso, ora está de uma forma, ora está de outra, e também com o fim, em 91, com a dissolução da União Soviética, mais países também surgem, né, e se transformam e delimitam seus limites, tá? Isso vocês também vão estudar com mais profundidade esse ano. É interessante também a gente pensar que resultado do surgimento desses novos países, também existem alguns conflitos mais modernos, né? Conflitos modernos, não, conflitos contemporâneos, conflitos recentes que a gente observa, às vezes, no noticiário. Por exemplo, a disputa entre a Rússia e a Ucrânia pela região da Crimeia. Essa disputa é uma disputa consequente, que acontece em consequência da dissolução da União Soviética. A Rússia acredita ter posse daquela região e a Ucrânia também. E aí é onde geram os conflitos que a gente observa hoje. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Vamos lá. Tá. O segundo ponto desse texto tem aí esse subtítulo, né? Hegemonia europeia e divisão do mundo em Ocidente e Oriente. E eu preciso perguntar a vocês: alguém sabe o que é hegemonia? Não. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Eu não. Então, assim, antes da gente entender a hegemonia europeia, a gente tem que entender o que é hegemonia, tá? E aí, como isso não está no texto, eu recomendo que vocês anotem, tá? A explicação sobre o que é hegemonia. Então, vamos lá. Hegemonia, pessoal, é a supremacia de um povo sobre outro. Então, é quando um povo tenta se impor sobre outros povos. E como que essa imposição, essa supremacia é feita? De duas maneiras. Ou culturalmente, então, usando aspectos da sua cultura, você tenta impor a sua cultura para outros povos, e assim se torna hegemônico, ou através, ou militarmente, através das forças militares. Então, também, através da força, né, esses países conseguem se colocar sobre outros países, outros povos. Então, pensando nisso, pensando que a hegemonia é essa ideia da supremacia de um povo sobre outro, e isso acontece de maneira cultural e militar, vocês conseguem me dar um exemplo hoje de um país hegemônico? Não. Eu vou mudar a pergunta. Vocês entenderam a explicação do que é hegemonia? Posso explicar de novo? Posso explicar de novo. Então, vamos lá.
Hegemonia é a supremacia, né? É o se colocar sobre, é a supremacia de um povo sobre outros povos. É quase como uma relação de dominação. Mas cuidado com essa palavra, que não é bem dominação que a gente está falando agora. Então, é a supremacia de um povo sobre outro. Essa supremacia, ela acontece de duas formas. Através da cultura ou através da sua força militar. Então, ou do seu jeito de viver, ou usando a força militar que o país tem. Certo? Ficou um pouco mais claro? Entendi, obrigado. Ok. Então, agora eu volto à pergunta. Pensando nisso, que hegemonia é exercida por um país sobre outros, usando a cultura ou usando a sua força militar, vocês conseguem pensar num país hoje que é hegemônico? Ninguém? Coreia do Norte. Então, Coreia do Norte, você consegue me dizer um país que é influenciado, né, pela Coreia do Norte? Matheus? Estados Unidos, Pro. Estados Unidos. Estados Unidos é uma das maiores forças hegemônicas do mundo hoje. Talvez a maior. Porque se a gente observar, a gente não... vamos pensar na relação mesmo que o Brasil tem com os Estados Unidos. A gente não consome os produtos culturais dos Estados Unidos? A gente consome música, consome filme, o jeito de se vestir, marcas, né, que são de origem estadunidense. Então, a gente pode falar que a gente consome a cultura que vem dos Estados Unidos? Sim. Sim. É que, assim, para a gente, né, a maneira como a gente enxerga e como as coisas são construídas, isso parece bem um processo natural, né? Parece que é normal a gente consumir essas coisas que estão vindo dos Estados Unidos, né? Porém, a gente também, ao estudar a história do Brasil, a gente também observa que não é bem natural, não foi assim, aconteceu e a gente gosta dessas coisas hoje. Na verdade, sempre existiu, né? Quando a gente estuda, na verdade, também, história dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos, eles desempenharam ações ao longo da sua história para se colocar e se impor sobre os demais países da América, né? E isso é exercer a hegemonia. Então, a gente pegou um exemplo cultural. A gente pode pegar algum exemplo do uso da força militar dos Estados Unidos sobre outros povos? Alguém consegue me dar um exemplo? Não? Nós estamos falando do exército mais poderoso do mundo. Ninguém consegue dar um exemplo do uso da força? Galera, eu vou recomendar que vocês passem a prestar atenção em noticiário, né? Não gosta de assistir o jornal na TV? Visitam um site de notícias, fiquem por dentro das coisas que estão acontecendo. Quem gosta de podcast, tem uma série de podcasts que trabalham a ideia de atualidades. Então, assim, é importante que vocês saibam o que se passa, né, em relação a isso. Porque a gente está falando de coisas, assim, recentes também, tá? Nem tudo são fatos muito distantes de nós. Então, isso é importante.
levando em consideração que, né, acredito que aqui tenham alunos que tenham o desejo, por exemplo, de tentar no fim do ano as escolas técnicas, a gente não sabe como vai ser esse ano, e se por acaso tiver prova, todas essas informações são importantes para vocês irem melhorando aí o repertório para a hora de escrever uma redação e para fazer as provas de História e Geografia, tá bom? Mas então eu vou trazer um exemplo aqui. A invasão do Iraque em 2003, depois dos atentados das 11 de setembro, é um exemplo dessa hegemonia a partir da força militar. Eles tomaram conta do território iraquiano e ficaram por quase 10 anos ali. Né? Derrubaram o presidente, assassinaram o presidente do Iraque, e nesse processo, essas forças militares dos Estados Unidos se instalaram nesse território e ficaram ali por quase 10 anos, se não me engano. Quem terminou de trazer os soldados estadunidenses de volta para o território dos Estados Unidos foi o Obama, no seu segundo mandato. A invasão do Iraque se deu no mandato do George Bush filho. Então, eles ficaram muito tempo ali. Então, eles estavam impondo a sua hegemonia através do seu exército, dentro de um país. Aí, obviamente, existem uma série de fatores que fizeram com que isso acontecesse, né? E os interesses envolvidos nessa disputa, mas também vocês vão estudar num outro momento, né? Com mais detalhe. Mas são dois exemplos aí, né? A ideia da cultura e a ideia da sua força militar. Então, primeira coisa, vocês conseguiram anotar a definição de hegemonia? Sim. Sim. Maravilha. Então, porque, né, nunca se sabe, vai que aparece aí num exercício, numa prova, é importante. Bom, isso dito, pessoal, agora a gente vai falar, então, uma vez entendido o que é hegemonia, a gente vai conversar sobre o que é a hegemonia europeia, tá? E essa ideia da divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Aí eu volto, né? Vocês lembram aqui, eu até comentei, o nome do capítulo fala, né, que Oriente e Ocidente é uma invenção europeia. Agora a gente vai começar a entender o porquê do uso dessa palavra invenção, tá? Bom, então, assim, essa expansão, né, comercial e marítima da Europa, que ocorreu lá durante as grandes navegações, né, século XV, XVI e XVII, foi, assim, o que começou, né, o marco inicial da construção da hegemonia europeia, né, desde esse período até a Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, nós estamos falando do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, até o início do século XX. A gente está falando de mais de 500 anos, né, de hegemonia construída e está sobre outros territórios. Então, começa nas grandes navegações e ela começa a perder força quando acontece a Primeira Guerra Mundial, que acontece lá de 1914 a 1918, então, o início do século XX. Bom, processo de expansão, a gente conversou na outra aula, né, na primeira aula, que essa expansão marítima fez com que eles construíssem de exploração, em sua maioria, em territórios da América, da África e da Oceania. Então, eles saíram, né, ali da Península Eurásica e foram em direção a esses territórios. Aí, tudo aquilo que a gente já conversou, as terras não estavam vazias, as pessoas estavam lá, eles foram, então, escravizados, e desse trabalho escravo já sai ali, né, uma vantagem para o colonizador. Além disso, né, a questão do retirar ali os materiais de grande valor, tudo isso, né, deu espaço e estrutura econômica para os países da Europa, certo?
Bom, nesse processo que de colonização e de pós, né, de ocupação desses territórios, a Europa conseguiu ampliar, né, o seu espaço comercial, permitindo que realizasse a acumulação primitiva do capital. E aí a gente vai, vamos pensar nesse termo, acumulação primitiva do capital. Acumulação, o que é isso? O que é acumulação? Guardar. Guardar, né? Juntar, né? Acumulação. O que significa primitiva? Pensa na palavra, gente. Primitiva. O que é primitivo? O que é primitiva? Algo muito antigo? Ou não muito atualizado? Antigo ou? Ou não muito atualizado? É um dos sentidos, primitivo. Mas tem uma outra ideia envolvida nessa palavra. Primeiro? Primeiro. Então, primeiro, acumulação primeira, né? Então, o primeiro acumulado que eu tenho. O capital. O que é esse capital aí? Principal? Não. Aqui, essa palavra capital, ela não é no sentido que a gente usa, por exemplo, hoje para falar capital de um país, capital de um... Não é nesse sentido, é outro sentido que tem para essa palavra. Alguma ideia? Esse capital aí, pessoal, é dinheiro, né? Capital do capitalismo, certo? Então, acumulação primitiva do capital. O primeiro dinheiro que eu consegui juntar. Então, acumulação primitiva do capital. Através desses exploratórios, né? A gente volta lá na ideia que a gente conversou, de onde, né? Como se origina a riqueza da Europa. Então, o primeiro que a Europa conseguiu juntar. É isso que a gente está falando, da acumulação primitiva do capital. Isso, gente. Tudo bem essa explicação do termo acumulação primitiva do capital? Sim. Sim? Nenhuma dúvida. Lembre-se disso, que vocês não sabem. De repente, isso pode aparecer em alguma atividade, tá bom? Então, se tiver dúvida, estão pensando nisso, né? Que esse processo é o que garantiu a acumulação primitiva do capital, né? Esse processo de acumulação de riquezas, que lá no século XVIII, né, lá na Inglaterra, ajudou com que a primeira e a segunda revolução industrial acontecesse. Então, também tem isso. A gente aprendeu lá que teve, lá em meados do século XVIII na Inglaterra, o pessoal lá inventou as primeiras máquinas, ali esse processo de fabricação das coisas, né? Deixando a ideia do trabalho artesanal um pouco de lado. Mas para fazer isso, ter dinheiro. O dinheiro tinha que ter saído de algum lugar. Então, saiu desse dinheiro que foi guardado, foi juntado primeiramente nesses processos de colonização. Então, a acumulação primitiva do capital, a Europa conseguiu juntar através da exploração das suas colônias, foi o que financiou a primeira e a segunda revolução que aconteceram lá na Europa. Até aqui, tudo bem? Sim. Sim? Sim. Com
as revoluções industriais, acontece aí a implementação do capitalismo industrial, ou seja, né, a ideia de que eu estou produzindo em série, consigo produzir grandes volumes do mesmo produto, e isso faz, eu tenho esse produto para ofertar para o consumo, para que as pessoas consumam aquilo. E também é resultado desse processo o colonialismo ou imperialismo. Vocês estudaram ano passado também, né? Em história, essa ideia do imperialismo. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, são 8h08. Eu vou parar por aqui hoje, para a gente poder refazer a chamada, tá certo? Deixa eu só anotar direitinho aqui onde é que a gente parou, para a gente continuar na próxima aula, no dia 22. Eu vou interromper aqui a apresentação. Também vou interromper a gravação, tá certo?